Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 25, apostila 2, capítulo 4, página 36, a dinâmica do clima na Terra. Então aqui tem um texto para vocês verem que as nossas atividades humanas estão relacionadas à dinâmica do clima, que a gente conhecendo as características do clima, a gente consegue estipular melhor a nossa rotina e até evitar catástrofe. Responde esse exercício para mim, próxima aula a gente corrige. E daí aqui vem para você diferenciar o que é clima e o que é tempo, que o pessoal fala na previsão do tempo, né? Então o tempo, eles são apenas as condições atmosféricas num determinado momento. Se vai chover, se não vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. E o clima, ele já está relacionado com toda a região. Está relacionado com a temperatura, com a umidade do ar, com a direção do vento, com a pressão atmosférica, com a precipitação de chuva, com a altitude, com a incidência de sol, com o relevo, a vegetação, maritimidade, continuidade, correntes de ar e as correntes de água. Ufa! As características do clima da Terra... a gente aprendeu no capítulo anterior os movimentos da Terra. E esses movimentos da Terra é que fazem as estações do ano, que fazem a sucessão de dias. Então, são eles que atuam no clima, através da incidência do raio de sol e tudo aquilo que a gente já viu aqui em cima. Daí é dividido em dois fatores, os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Os fatores astronômicos é o que está relacionado com o planeta em si, a formação das zonas, de acordo com a incidência de sol que recebe cada região, devido à inclinação, devido ao movimento de rotação, devido ao movimento de translação, cada parte do planeta recebe uma certa quantidade de sol. Para quem assistiu o filme Trolls, os bonequinhos têm o dia do trollstício, né? Então, o que seria o solstício de verão? O solstício de verão é o dia que a gente recebe maior incidência de sol no hemisfério sul. Porque como tem a inclinação do planeta, o hemisfério norte nunca vai receber muito sol. Então, o verão deles é a nossa primavera, tá? Aí, os fatores terrestres que influenciam. A latitude. O que é a latitude? É a distância dos lugares em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, essa zona amarela, mais quente, tá? A latitude está dividida de 20 em 20 graus. Então, vai até 80 para cima e vai até 80 para baixo. E daí faz as zonas climáticas, polar, temperada, tropical, temperada e polar. A altitude, ela determina a temperatura da atmosfera. Quanto mais alto, quanto mais longe do mar, porque é o mar que produz calor, que ele recebe a incidência do sol, a água mantém o calor mais tempo do que a terra, porque a Terra a gente não tem mais toda a cobertura vegetal que a gente tinha. Então, quanto mais longe da linha do mar, menor é a temperatura. A temperatura maior é aqui e a altitude maior é aqui. O relevo, ele influencia a temperatura, a altitude, a circulação do vento e a concentração de água. Por quê? Porque quanto maior a serra, ela dificulta a passagem das nuvens, então ela não deixa a umidade do mar chegar no continente. Já a vegetação, falei já na aula anterior a respeito da evapotranspiração, tá aqui o significado. A vegetação, elas fazem a evapotranspiração. Então, elas absorvem e refletem a luz do sol, fazem a fotossíntese e a consequência é o aumento ou diminuição de umidade, a relação da temperatura com a cobertura vegetal. A maritimidade e continentalidade
é a influência do calor das superfícies. Então, o calor específico da água é maior que o calor específico da terra, do continente. Então, de dia, o sol esquenta a água e a água guarda este calor. E de noite, a gente tem a inversão térmica e faz a corrente contrária. E todo aquele calor que foi armazenado durante o dia é liberado à noite, tá? Então o ar quente sobe, resfria e desce. E aqui é o ar quente que sobe, resfria e desce, tá? Os fenômenos que a gente tem de maritimidade e continentalidade que influenciam a América do Sul é o El Niño e o Laninha, né? Aqui tem explicando essas duas figurinhas. Qual que é a diferença entre ciclone, tufão, furacão e tornado? Nada. É tudo a mesma coisa, tá? O que muda geralmente é a intensidade e o tamanho do estrago que fizeram, mas é a mesma coisa. Como é que acontece? Os ventos, por causa dessa movimentação do continente do mar, os ventos do hemisfério norte encontram com os ventos do hemisfério sul e provocam uma zona fechada de movimentação de ar. E daí o que acontece é que forma o redemoinho. O fator mais importante é o aquecimento global, que daí faz o aumento da temperatura, e é esse aumento da temperatura que provoca a formação de ciclones, certo? Lição de casa, esses aqui, corrigiremos na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.